Hoje o vídeo vai ser diferente, não vai ter receitinha. Hoje o vídeo vai ser tipo de uma rotina confeitando um bolo comigo. Pra ser mais exata, fazendo um bolo do zero, porque nesse momento aí que vocês estão vendo na tela desse vídeo, eu estou fazendo a massa desse bolo. É um bolo de chocolate, vou fazer ele na forma de 15 por 10. Eu já ensinei essa massa de bolo aqui diversas vezes, mas eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, porque eu sei que vocês ficam curiosas querendo saber a massa, então vou deixar aqui. Essa massa aí eu gosto de usar ela porque ela suporta bastante calda. E é uma massa que, no meu ver, fica bem estruturada para bolo de aniversário. Os meus bolos têm 3 camadas de recheio. E pra mim, fica tudo de bom. Se vocês quiserem testar a massa aí, fiquem super à vontade, porque eu recomendo bastante. Nesse momento, eu achei que eu tinha que ter colocado um pouquinho a mais de fermento, mas não coloquei. Quando vocês forem fazer, coloca aí, tá? E a forma tem 15 por 10. Eu forrei só o fundo com um papel manteiga, não untei as beiradinhas. Vou levar para forno pré-aquecido a uns 180 graus por uma meia horinha. O recheio desse bolo é de brigadeiro. Eu coloquei 2 caixinhas de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite. O meu bolo, que é de 15 por 10, ainda sobrou um pouquinho. Então, quando eu fizer de novo, eu vou fazer um pouquinho menos, porque eu prefiro que sobre do que falte. Eu coloquei uns pedacinhos de chocolate ao leite pra ficar mais saboroso e dar uma corzinha mais bonita pro meu brigadeiro. Só que no meio do caminho eu percebi que o meu brigadeiro tava meio anêmico ali, né? Meio pálido. E aí vai ter um takezinho que eu vou colocar mais um pouquinho de chocolate. Foi mais ou menos umas 400 gramas de chocolate de barra. Umas 5 colheres cheias de cacau em pó 50%. E olha, eu vou te falar, escolhe um chocolate de boa qualidade que seu brigadeiro vai se tornar outro. Vai ficar muito mais saboroso, muito mais delicioso. Eu tô misturando já com o meu fogo desligado. Com o próprio calor do meu brigadeiro, ele vai derretendo aí. O ponto que eu gosto de usar pra recheio é esse aí. Nem tão mole, nem tão firme, pra ele ficar bem cremoso. Passo o meu brigadeiro inteiro pra uma uma travessa aí bem esparramada, porque eu quero que ele esfrie bem rápido, porque a gente tá correndo aí contra o tempo. Cubro o meu brigadeiro com plástico filme em contato para não criar uma película, para ficar tudo uniforme, bem higienizado, bonito, maravilhoso. Com bastante cuidado para não queimar a mão, porque esse brigadeiro tava bem quente. Tem que ser em contato mesmo, até as beiradinhas ali, ó. Muita atenção nesse momento. E agora vai deixar esse brigadeiro esfriar em temperatura ambiente. Eu levo pro congelador por umas 2 horinhas, porque a gente precisa prensar esse bolo e ele precisa estar bem gelado, ou no mínimo em temperatura ambiente. Agora, com tudo já resfriado, a gente vai prensar esse bolo. Na própria forma que eu assei o meu bolo, eu vou colocar um saquinho plástico aí, aqueles saquinhos de frutaria mesmo, daqueles que chama bobina. E eu cortei o meu bolo em 4 camadas de massa, porque 3 serão de recheio. Eu gosto de cortar a minha massa mais fininha para dar mais camadas de recheio e ficar uma coisa mais equilibrada. A caldinha que eu tô molhando o meu bolo é de água com leite condensado, é uma caldinha que eu gosto bastante de utilizar, dá um sabor bem melhor pro bolo. E umedeço muito bem essa massa para depois vir com o meu recheio. Eu coloco algumas colheradas ali que eu penso que vai ser o suficiente. Se você quiser e achar mais apropriado, coloca uma balança para medir o seu recheio. Eu já não tenho tanto esse costume porque eu já trabalho com isso já tem muito tempo. E para mim eu prefiro ir pelo olhômetro mesmo, vou colocando o recheio, vou dando uma alisada, vou vendo como é que vai ficar. E quando eu penso que tá uma quantidade beleza de recheio, é isso mesmo. Eu uso a colher mesmo, mas eu já usei saco de confeitar. Eu acho que depende, assim, do meu humor. Às vezes eu jogo as colheradas, às vezes eu faço a cinta de contenção de recheio. Gente, tem dia que a gente simplesmente só vai jogando os recheios dentro e é isso mesmo. Próxima camada de recheio, dá uma prensada aí pra grudar essa massa bem no seu recheio. Pra que na hora que você for desenformar esse bolo seu, não vai desgrudar um do outro e virar uma baderna, porque já aconteceu comigo e eu não recomendo isso pra ninguém, então toma cuidado. Mais umas boas colheradas de recheio de brigadeiro. E vamos combinar, né? Quem não gosta de chocolate, esse bolo aí pode passar batido, porque, nossa senhora, bolo bem chocolatudo de chocolate com brigadeiro bem brigadeirudo. E são 3 camadas de recheio, meus amores. Isso porque vocês perceberam, né? Que eu ainda coloquei uma caixinha a mais de creme de leite pro meu recheio não ficar tão doce. Mas mesmo assim, né, gente? Eu acho que quando você não quer um trem tão doce, você vai comer um trem de sal, porque tem coisa que não dá pra ficar menos doce. Lógico, tem uns trem que você ajuda, você coloca o trem pra ficar mais leve, pra dar uma aerada, pra não ficar tão forte. Mas tem umas coisas, gente, que não dá pra evitar, é doce pronto. E agora a gente já tá aí na última camada de recheio. E vocês perceberem, eu gosto do bolo bem molhadinho. Se você não quiser o bolo tão molhado, faz essa caldinha e vai colocando colheradas em vez de colocar nessa bisnaguinha igual eu tô fazendo. E aí você mede direitinho a quantidade exata de calda que você quer colocar no seu bolo e não fica tão exagerado, mas também não fica seco. E eu já usei
usei essa dica, gente, mas eu não tenho paciência, porque você fica lá 200 anos pra medir uma calda, eu gosto dele molhadinho, tem que ser com a bisnaga mesmo. Sei como ainda que eu não adquiri daquela bisnaguinha que parece um chuveiro. Tem 1 milhão de buraquinhos lá que você alaga aquele bolo. Basicamente um bolo alagado, que é bolo seco aqui nem existe, nem passa perto aqui de nós. Gente, vocês perceberam tanto que esse brigadeiro aí tá cremoso, tá bonito? Gente, estou aqui, ó, impactada. E olha, tanto que essa massa de chocolate aí também ficou bonita, suporta a caldinha, o prazo que você vai jogar na calda, a massa vai absorvendo. Tudo de bom, gente. Se vocês tiverem oportunidade, faz a massa aí e depois me conta. Dando uma boa prensada aí nesse bolo e finalmente chegamos ao final. Agora é só molhar esse bolo. E eu gosto de fechar ele com o próprio saquinho, que aí você só pega as beiradas dele, junta pra cima, pega e faz um nó mais ou menos, e agora é só levar isso aí pra refrigerar. No meu caso, como eu tava ali, ó, louquinha de ansiedade, louquinha pra fazer esse bolo logo, coloquei logo umas 2 horas no congelador, mais 1 hora de prazo na geladeira. Gelou, tá bem estruturado, chique no último, agora nós vai confeitar esse bolo. Peguei meu pratinho ali de MDF, vou desenformar o meu bolinho pra vocês verem a obra-prima que ficou, essa lindeza dessas camadas. Gente, uma coisa bem linda, bem chocolatuda assim, ó, olha que satisfatório esse recheio bem estruturado. Agora eu tô aí usando um chantininho na cor verde. Tive que hidratar bastante esse chantininho porque ele tava poroso que só. E pra quem tá interessado em saber sobre chantininho, eu já tenho um vídeo só sobre isso aqui no YouTube, é só eu voltar uns vídeos atrás. Eu mostro mais como que eu hidrato meu chantininho, mas basicamente eu bato ele até ele ficar bem porosão mesmo, bem consistente, e vou adicionando leite condensado aos pouquinhos, vou mexendo delicadamente pra ele não perder o ponto. Deixo sempre com a espátula pra não perder aquele ar de chantilly, porque ao mesmo tempo que o chantilly tá poroso, se você mexer ele demais, depois ele vai perder o ponto, é pior ainda. Então sim, é um processo que tem que ter paciência, mas depois de um tempo você aprende que vai dar tudo certo. Passei meu chantininho no meu bolo inteiro e na parte de cima eu peguei uma espátula pra tentar dar uma alisada na parte de cima. Onde tá faltando chantilly, eu vou colocando mais chantilly, pego a minha espátula, vou alisando na parte de cima. Eu gosto de começar pela parte de cima só pra dar uma ajeitada mais ou menos, mas depois eu vou voltar ajeitando novamente. Que a vida de quem faz bolo é isso. Você ajeita de um lado, vê que o trem ficou ruim do outro, volta lá, conserta, faz esse processo umas 500 milhões de vezes. Mas no final das contas, fica uma coisa bonitinha, porque a gente quer aqui perfeição? Não, a gente quer capricho, um talento extraordinário e uma paciência de milhões. Mas a minha é de centavos. Mas não tem problema, porque de qualquer jeito a gente tá aí pra vida, né? Alisei com aquela outra espátula, agora eu vim com a minha espátula de efeito. Essa espátula aí parece um monte de dentinho. Espátula, repare que eu deixo a espátula bem quietinha e eu giro somente a minha bailarina, pressionando levemente. Porque a espátula de efeito, a gente quer o efeito, a gente não quer tirar o nosso chantilly inteiro dali. Mas também nós não quer uma camada de, nossa, grossa pra caramba de chantilly, porque a gente quer bolo, né? Só chantilly não. Então tá, fizemos ali o efeito, agora eu vou voltar com a minha outra espátulazinha e vou dando essas quinadas. Podia ter caprichado mais ainda nessas quinas? Poderia, mas como eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes, correndo contra o tempo. Então eu fiz o que eu pude, repeti esse processo algumas vezes e depois eu fui fazendo um efeitozinho tipo de caracol, gente, não sei como que fala isso. Você vai pegando a espátula, gira a bailarina e depois vai fazendo esse efeito aí que eu tô mostrando pra vocês e vai passando a espátula por centro. O meu não foi bem um caracol, né? Eu fiz o efeito ali, parece de estrelinha, de uma florzinha, não sei, só sei que eu gosto, acho muito chique e bem bonito. Finalizamos a parte do bolo, agora nós temos que limpar esse pratinho que tá deplorável, né? Eu gosto de limpar o meu pratinho usando papel toalha, eu pego os papel toalha, dou uma dobrada nele e passo aí no meu bolo. Nesse momento eu fui limpar o pratinho e acabei esbarrando no meu bolo, estragou um pedaço. Aí eu tive que voltar com a espátula, repetir o processo pra ficar mais ou menos, foi isso. E agora eu volto ali com o meu papel toalha 1 milhão de vezes. Até eu não ver mais nada de coisa verde nesse prato, porque misericórdia de Deus, se você não tiver tempo, esse prato não limpa mais nunca. Nos últimos takes do resultado final, já quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram desse modelo de vídeo, já se inscreva no canal, manda esse vídeo pra alguém que vai gostar. Um beijo, até o próximo vídeo.